aí, galerinha do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos muito bem, com muita saúde, todo mundo tranquilo em casa com suas famílias, tá bom? E aí, prepararam o material? Caderno, caneta, lápis? Pois vamos lá, aqui tem conteúdo, vamos continuar com sintaxe de estrutura, que é maravilhosa, tá bom? Então vamos lá, transitividade verbal, trabalhar complementos verbais, continuar com o nosso conteúdo, beleza? Então, o cronograma da nossa aula de hoje, aulinha de 30 minutinhos, tá certo? Língua portuguesa, vamos falar aí sobre transitividade verbal e os complementos verbais, tá bom? Na habilidade de hoje, nós vamos diferenciar os complementos diretos e indiretos de verbos transitivos, apropriando-se nas regências dos verbos, beleza? A gente já comentou sobre esse assunto, já falamos sobre ele. Eu já dei bastante teoria, tá bom? Sobre transitividade verbal, mas vale a pena a gente retomar aí um pouquinho da nossa introdução. Por quê, professora? De novo, é porque às vezes ter propriedade na teoria nos facilita lá na prática, viu? Então, quando eu falo de predicação verbal, eu estou falando do modo como os verbos vão se relacionar dentro da oração. Por isso que tem a ver com a questão da regência, que vocês vão ver esse conteúdo um pouquinho mais na frente, né? Sintaxe de regência. Então, vocês precisam ter bastante propriedade no conteúdo de predicação verbal, tá bom? Porque o que é a regência do verbo? É justamente isso. Que tipo de verbo é esse que eu estou trabalhando? Como é que ele está empregado nesse contexto? Ele precisa de complemento? Sim ou não? Tá, precisa. Que tipo de complemento é esse? Direto, indireto, é um, é dois, tá bom? Então, predicação verbal, a gente vai ver aí, estudar como é que o verbo se relaciona dentro dessa oração, tá bom? E aí, mais uma vez, quando eu trabalho com sintaxe, eu trabalho com o verbo. Repitam comigo, o verbo é o oráculo de Delfos, tudo sabe, tudo vê, tudo conhece. É através do verbo que acontecem as relações sintáticas dentro da oração. E nas locuções verbais, mais uma vez, quando eu tenho locução verbal, eu olho para o último verbo, que é o chamado verbo principal. É ele que vai carregar toda a transitividade, tá bom? Toda a predicação está lá, naquele verbo, beleza? Só o contexto que vai determinar a predicação de um verbo, eu já falei isso para vocês, tá bom? Mostrei, inclusive, que um mesmo verbo, em situações diferentes, apresentam transitividades diferentes, tá? O mesmo verbo, mudou o contexto, também pode mudar a predicação. Isso é perfeitamente normal. E o verbo deverá sempre concordar com o núcleo do sujeito. Ele não concorda com mais ninguém, é com o sujeito, se houver, tá bom? E aí tem aquela dicasinha de análise sintática, aquela dica de ouro que você vai carregar aí para sempre na sua vida. Dicasinha que a professora Andressa passou para vocês. Primeiro eu vou fazer o quê, pessoal? Eu vou destacar o verbo. Por quê? Porque o verbo é o oráculo de Delfos. Tudo sabe, tudo vê, tudo conhece. Depois eu vou identificar o sujeito e classificá-lo, beleza? Vou destacar os adjuntos adverbiais. Por que mesmo? Porque os adjuntos adverbiais, por mais que pareçam ser complemento de verbo, não é complemento de verbo. Complemento de verbo é objeto direto e objeto indireto, tá bom? Destacar os predicativos do sujeito, e aí sim é que eu vou poder analisar este verbo, beleza? Então, vocês já têm essas informações anotadas, se não tem, anota aí, se quer anotar de novo, beleza, até fixar aí a sequenciazinha de análise sintática. Vamos lá, e os verbos transitivos? O que são os verbos transitivos? São aqueles verbos que possuem significado e que, de alguma maneira, eles exigem complemento na oração, seja com preposição ou não, tá bom? Os seus complementos são chamados de objetos. Quando uma questão perguntar para você qual o complemento do verbo, você já sabe que ele está pedindo para você destacar o objeto, seja o objeto direto ou o objeto indireto, tá bom? Lembrando que o objeto direto é aquele que não vem com preposição e o objeto indireto é aquele que exige preposição, é acompanhado da preposição. Eu tenho 3 tipos de verbos transitivos, tá certo? O verbo transitivo direto, que exige um complemento não preposicionado, chamado de objeto direto. Eu tenho o verbo transitivo indireto, que exige complemento preposicionado, chamado de objeto indireto. E eu tenho o verbo bitransitivo, né, que é o verbo transitivo direto
e indireto. Então, dois complementos, tá bom? Então, ele vai pedir dois complementos. Um preposicionado, que é o objeto indireto, e o preposicionado, que é o não preposicionado, que é o objeto direto, tá certo? Lembrando que aqui ele precisa necessariamente desses dois complementos, beleza? Não pode ser dois diretos ou dois indiretos. É um direto e um indireto. E a ordem também pode estar invertida, porque eu já disse para vocês, os termos sintáticos, os termos oracionais são móveis. Eu coloco onde eu quiser, desde que faça sentido o meu enunciado. Tá bom? Então, vamos lá, vamos rever um pouquinho nossos assuntos, tá bom? Então, eu e você leremos o livro nas férias. E aí, vamos lá, pessoal? Começo por onde? Anotem aí a oração. Vou começar pelo verbo, né? O verbo ler. E aí eu pergunto para o verbo: quem vai ler o livro nas férias? Eu e você. Sujeito composto. Para quem não lembra, o sujeito composto é porque tem mais de um núcleo, tá bom? Eu tenho um núcleo eu e tenho um núcleo você, portanto, sujeito composto. Aí eu vou fazer o quê? Vou tirar os adjuntos adverbiais. Cadê o adjunto adverbial? Tem algum aí? Nas férias. Adjunto adverbial de tempo, é o dia, é o momento em que eu vou ler esse livro, tá bom? Tem predicativo do sujeito? Não. Então, tudo pertence ao verbo. Então, quem lê, lê algo. Lê o quê? Então, lê o livro. Então, perceba que o verbo ele é transitivo direto. Por quê, pessoal? O verbo ele é transitivo direto porque ele exige um complemento não preposicionado. Quando você faz a pergunta para o verbo, ele vai te pedir um complemento sem uso de preposição. Lê o quê? O livro. Então, se eu tenho o verbo transitivo direto, como é que se chama o complemento de um verbo transitivo direto? Objeto direto. Vamos aqui, na próxima. Marcela acredita em você. Cadê o verbo? Acredita, né? Então, vou perguntar. Identifiquei o verbo, agora eu vou para o sujeito. Quem que acredita em você? Marcela, sujeito simples, porque só tem um núcleo. Tem adjunto adverbial, pessoal? Alguma palavra que exprima circunstância de tempo, lugar, modo? Não tem. Tem predicativo do sujeito? Também não tem. Então, tudo é de quem? Do verbo. Eu só vou descobrir qual a função sintática do termo em você quando eu descobrir que tipo de verbo é esse dentro da oração. Então, quem acredita, acredita em quê? Em quem? Olha esse verbo pedindo um complemento com o auxílio de preposição. Então, é um verbo transitivo indireto. Portanto, em você é objeto indireto. Olha a preposição em aqui. Vamos lá, mais uma vez. Por que esse verbo é transitivo indireto? Porque ele exige um complemento preposicionado. Até ele conseguir chegar no seu complemento de fato, ele vai ter que fazer uma pausa na preposição. Fala a oração sem a preposição. Marcela acredita você. Deu certo? Não, não deu certo, né? Então, a preposição aí é um excelente elemento conector, tá bom? Essa preposição é fundamental estar aí para fazer sentido na oração, beleza? E ela é exigência de quem? Do verbo, porque quem acredita, acredita em quê? Em alguém, em algo, tá certo? Então, olha só, agora a próxima. Nós emprestamos o carro ao vizinho. Cadê o verbo? Cadê o verbo? Isso, o verbo é emprestar, né? Emprestamos. E o sujeito? Quem que emprestou o carro ao vizinho? Nós. Sujeito simples, porque eu só tenho um núcleo, beleza? Tem adjunto adverbial? Vocês estão vendo adjunto adverbial na estrutura? Não. Tem predicativo do sujeito? Nós emprestamos o carro ao vizinho. Também não. Então, tudo pertence ao verbo. Eu vou descobrir qual a função sintática de o carro e ao vizinho quando eu perguntar para o meu verbo. Quem empresta, empresta algo
a alguém. Então, eu emprestei o quê? O carro. A quem? Ao vizinho. Como é que se chama o verbo que pede dois complementos, pessoal? Verbo transitivo direto e indireto, ou bitransitivo. Então, o que foi que eu emprestei? O carro. A quem? Ao vizinho. Professora, cadê a preposição aí do objeto indireto? Tá aqui, olha, a preposição a na combinação ao, tá bom? Então, a preposição está aí para você, beleza? Então, perceba que o verbo ele pede dois complementos. Então, você tem que encontrar qual é o direto e qual é o indireto. Eu consigo reconhecer pela preposição, tá bom? Chegamos cedo da praia. E aí, cadê o verbo? Chegamos. Muito bem. E o sujeito? Quem que chegou cedo da praia? Oh, perdão, era nós, viu, gente? Desconsidere aí. Não é eu, é porque a oração que eu queria colocar era cheguei, aí mudei para chegamos, tá? Perdão. Então, nós chegamos cedo da praia. Então, o sujeito é nós. Ele não está escrito na oração, mas ele é facilmente de ser identificado pela desinência do verbo. Por isso que ele é chamado de sujeito oculto. Vocês estão vendo aí o eu entre parênteses, mas vocês vão consertar no caderno de vocês para nós, tá bom? Então, nós chegamos cedo da praia. Tem adjunto adverbial? Sim, cedo. Adjunto adverbial de tempo, foi o horário, né? O momento que nós chegamos. E tem outro também, ó. Adjunto adverbial de lugar, praia. Não era onde estávamos? Sim, professora, é onde estávamos. Pronto. Sobrou alguma coisa na oração para o verbo? Não. Então, tudo é de quem? Então, tudo é de... desculpa. Se não sobrou nada para o verbo, que tipo de verbo é esse? Verbo intransitivo. Por quê? Porque ele é um verbo que não possui complemento. Isso mesmo. Quando eu olho para a oração, aí não tem nada para completar o seu sentido. Professor, e o da praia? Não foi de onde eu cheguei. Quem chega, chega de algum lugar. Chegou de onde? Ah, calma aí. Eu disse para vocês o quê? Que por mais que o adjunto adverbial pareça ser complemento de verbo, ele não é complemento de verbo. Por isso que lá na dica de análise sintática, eu peço para vocês destacarem. Por quê? Porque muitos alunos confundem, tá? Quem chega, chega de algum lugar. Porque ele fica naquela ideia de que o verbo vai pedir um complemento. Mas os verbos intransitivos, ou eles têm o sentido de fato completo, ou simplesmente não tem nada que complete o seu sentido. E adjunto adverbial, por mais que pareça ser complemento de verbo, não é complemento de verbo, tá bom? Sara anda alegre. Olha o verbo andar aqui, né? Quem que anda alegre? Sara, sujeito simples. E qual a função de alegre, pessoal? Perceba que não é uma característica de Sara, uma característica de Sara que está presa no predicado. Então, é um predicativo do sujeito. Sobrou nada para o verbo, professora, mas o verbo andar, no sentido de estar, ele está na lista dos verbos de ligação. Então, está na lista. E tem predicativo do sujeito, verbo de ligação. Olha aí, revisamos bastante esse conteúdo de predicação verbal, verbo intransitivo, de ligação, os complementos, tá bom? E aí, eu comentei uma coisinha também com vocês sobre o objeto direto preposicionado. Professora, estudando outro dia, eu ouvi isso, li em algum lugar, objeto direto preposicionado. Existe? Existe. Existe sim, pessoal, mas isso, como eu disse, acontece em situações únicas, peculiares, que eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? A primeira coisa que vocês precisam saber é que o objeto direto preposicionado, ele acontece em que situação? Por exigência do próprio objeto, não por exigência do verbo, tá bom? Quem disse um determinado termo é objeto direto ou objeto indireto, é o verbo, tá bom? Ele é que vai classificar. Se essa preposição aí apareceu no objeto,
É uma questão do objeto que eu vou explicar para vocês. Então, em alguns casos, olha só, em alguns casos, a preposição pode aparecer no objeto direto, não por exigência do verbo, mas sim a pedido do próprio objeto, tá bom? Ela pode ser retirada, pois não é obrigatória, e está lá apenas para tirar uma possível ambiguidade. O que eu entendo por ambiguidade? Duplo sentido, que pode ocorrer mais de uma interpretação, ou para enfatizar o objeto, entre outras situações específicas, que eu vou comentar com vocês agora, tá certo? Quais são as preposições mais comuns aqui? As preposições mais comuns nesses casos é a preposição a, com e de, principalmente o a, tá certo? Vamos ver aqui essas orações, vamos analisar. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber sobre o objeto direto preposicionado é que acontece em situações particulares na língua. Que não é exigência do verbo, mas sim exigência do objeto, tá certo? Então, vamos lá. Eu amo a Deus. Cadê o verbo da oração? Amo, o verbo amar. Quem que ama a Deus? Eu, sujeito simples. Aí eu pergunto, tem adjunto adverbial? Não. Tem predicativo do sujeito? Também não. Então, a Deus é complemento de quem? Do verbo, pertence ao verbo. Eu amo quem? Olha só a pergunta que eu faço para o verbo. Eu amo quem? Então, eu tenho um caso aqui de verbo transitivo direto. Por quê? Porque ele exige um complemento sem preposição. Então, como é que se chama esse complemento? Objeto direto. Então, a Deus é um objeto direto. Professor, e essa preposição aqui, esse a aqui? Bom, gente, aqui é um objeto direto preposicionado, isso mesmo. Não porque o verbo pediu, tá? O verbo, ele pediu um complemento sem preposição. Essa preposição está aí a pedido do objeto. Por quê? Para o enunciador, essa preposição ela é usada para enfatizar o objeto. Então, eu amo a Deus. Como se eu estivesse colocando aí, né, especificando esse amor, engrandecendo esse amor. Tá certo? Então, esse a aí, essa preposição a que aparece no objeto direto, é para enfatizar o objeto direto, dar ênfase a esse objeto, tá bom? Não é exigência do verbo. Ah, professora, então se ela tem preposição, isso aí deveria ser chamado de objeto indireto. Não, porque quem é que determina se é objeto direto ou se é objeto indireto? O verbo. Eu já falei aqui, ó, quem é que manda na brincadeira? O verbo. O verbo é que manda na brincadeira. Se ele diz que é transitivo direto, então é objeto direto. Se a preposição apareceu, foi porque o objeto pediu, em uma situação particular, né, nesse caso aqui, para enfatizar o próprio objeto. Tá bom? Vamos à próxima. Sônia comeu do bolo. O verbo é comer, né? Quem comeu do bolo? Sônia, sujeito simples. Não tem adjunto adverbial, não tem predicativo do sujeito. Então, tudo que sobra é do verbo. Comeu o quê? Olha só, o verbo comer, ele pediu um complemento sem preposição. Portanto, verbo transitivo direto. E qual é a função sintática do bolo? Objeto direto. E essa preposição aí, professora? O dó aqui é a contração da preposição de, mais o artigo ó. O que essa preposição faz aí? Para transformar o objeto direto preposicionado, como preposicionado, tá bom? Mas por que ele é preposicionado? Com que propósito ele foi preposicionado? Para restringir, para especificar a informação. Então, quando eu digo Sônia comeu do bolo, é como se eu estivesse restringindo, como se ela tivesse comido, pego só apenas uma fatia do bolo, tá bom? Então, ele especificou, olha só a peculiaridade aqui, não foi usado à toa, não é exigência do verbo, tá bom? E ele continua sendo objeto direto, só que como é que ele é chamado? Objeto direto preposicionado, tá bom? Essas ações prejudicam a mim. Verbo prejudicam, né? Quem que prejudica a mim? Essas ações, sujeito simples, porque eu só tenho um núcleo.
prejudicam quem? Quando eu faço a pergunta para o verbo, perceba que o verbo ele exige um complemento sem uso de preposição. Então, ele é verbo transitivo direto. Então, qual é a função sintática de a mim? Se esse termo é do verbo e o verbo é transitivo direto, objeto direto. Professor, e essa preposição aí, a preposição a, não vai mudar nada, não. Bom, o que vai acontecer aqui é que o meu objeto direto será chamado de objeto direto preposicionado. E tem explicação, necessidade do pronome oblíquo tônico. Isso acontece, pessoal, porque é uma exigência do próprio pronome, é uma peculiaridade lá da morfologia, da própria classe gramatical pronome oblíquo. Os pronomes oblíquos tônicos, eles são preposicionados, tá bom? O mesmo acontece se fosse o a ti, ó, essas ações prejudicam a ti. Então, a preposição aí não é por causa do verbo, não, porque o verbo não pediu. A preposição está aí pela exigência do pronome, de uma característica morfológica do pronome. Beleza? Então, muda a função sintática do termo professor. Então, a mim vai ser objeto indireto, a ti vai ser objeto indireto. Não, pessoal. Vai ser objeto direto, só que preposicionado. Tá bom? Abel matou Caim. Olha essa aqui, ó. Matou é o verbo matar. Quem matou a Abel? Caim, sujeito simples. E aí, não tem adjunto adverbial, não tem predicativo do sujeito, então tudo é do verbo. Então, a Abel pertence ao verbo, mas vamos identificar primeiro que tipo de verbo é esse? Matou quem? Mata alguém, né? Matou quem? Então, que tipo de verbo é esse, pessoal? Verbo transitivo direto, porque ele exige complemento não preposicionado. Então, qual é o complemento? Abel, objeto direto. Mas, professor, e essa preposição aí, antes desse objeto direto? Porque esse aqui é um caso de objeto direto preposicionado. Pessoal, essa preposição está aí para evitar a ambiguidade. Como assim, professora? Olha, eu falei para vocês que os termos oracionais eles são móveis, eles tomam disposições nas orações diversas, tá? No início, no meio, no fim, desde que faça sentido. Se essa preposição não tivesse aí, ficaria assim: Abel matou Caim. Acabaria que, por lógica, né, eu pensaria o quê? Isso aqui eu tenho uma oração estruturada na ordem direta. Sujeito, Abel, matou é o verbo, e Caim é o complemento do verbo. Era isso que eu ia analisar. Eu ia ficar na dúvida, quem matou, ou eu ficaria na dúvida, quem matou quem? Provavelmente, né, eu diria que Abel que matou Caim, mas não, Caim matou o Abel. Perceba outro detalhe aqui, pessoal, que Abel de forma nenhuma poderá ser o sujeito. Quando eu coloco a preposição aqui, eu evito qualquer possibilidade de interpretação que o Abel seja o sujeito da oração. Por quê? Porque o sujeito tem uma premissa muito interessante. O sujeito nunca poderá ser preposicionado. Eu nunca posso colocar aí a preposição antecedendo o sujeito, tá bom? O sujeito nunca é preposicionado. Então, quando eu coloco a preposição lá no termo Abel, que é o objeto da oração, eu evito uma possível ambiguidade sintática. Eu evito que qualquer leitor imagine que Abel seja o sujeito da oração, o ser que vai praticar a ação de matar, tá bom? Então, essa preposição aí é uma exigência do objeto para evitar a ambiguidade dentro do enunciado linguístico. Por quê? Porque a pessoa que desenvolveu o enunciado, ela quis usar as orações invertidas, né, os termos invertidos. E para que isso não gerasse uma ambiguidade, uma interpretação errada, ele colocou a preposição aí no objeto, tá bom? E aí transformou o objeto direto preposicionado, beleza? Mais uma vez, é exigência do verbo, professora? Não, tá? O verbo é transitivo direto, portanto, objeto direto. Preposicionado, porque é uma exigência
do objeto, é uma exigência do complemento para evitar a ambiguidade, beleza? Então, o que a gente aprendeu nesta aula aqui, pessoal? Bom, nós revisamos o conteúdo, falamos de predicação, dos complementos, dessas características, e comentamos um pouquinho sobre o objeto direto preposicionado, tá bom? O que acontece com o objeto direto preposicionado? É uma exigência do próprio complemento, do próprio objeto. Por quê? Não é o verbo que está pedindo, tá certo? E outro detalhe, professora, não posso dizer, então, que é objeto indireto, verbo transitivo direto, objeto indireto? Não. Por causa da preposição? Não. Tá certo? Quem manda na brincadeira é o verbo. Se o verbo diz que é transitivo direto, objeto direto. Se a preposição vai aparecer, é porque é uma situação peculiar da língua, porque tem uma explicação por ela estar ali. Tá bom? Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, tá certo? Revisar um pouquinho essa teoria e nós vamos aí, na próxima aula, fazer um pouquinho de exercício, um pouquinho de prática, tá certo? Segura aí que já já a gente volta com mais conteúdo e com atividade.